Você já se sentiu tão exausto e sobrecarregado no trabalho ao ponto de não aguentar mais? Esse sentimento pode ser mais do que apenas um cansaço. Pode ser um sinal de burnout. A síndrome de burnout é um problema sério relacionado ao estresse crônico no ambiente de trabalho. E o mais importante, pode gerar direito a diferentes tipos de indenização. E é justamente sobre essas indenizações que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. A síndrome de burnout é uma condição psicológica causada pelo estresse crônico no trabalho. Ela se caracteriza por exaustão extrema, sensação de esgotamento e redução na realização pessoal. Não é só um cansaço, uma sensação de improdutividade. É bem mais do que isso, tá certo? A síndrome de burnout é muito comum em profissões com alta demanda emocional e estresse contínuo, como bancários, professores, médicos, enfermeiros e caminhoneiros. Mas o burnout não se limita a essas profissões. Qualquer ambiente de trabalho tóxico que exige demais sem oferecer suporte adequado pode levar a essa condição. O importante aqui é reconhecer os sinais e saber que se o seu trabalho está te causando isso, você não está sozinho. As estatísticas mostram um aumento significativo de casos nos últimos anos, refletindo aí uma mudança na forma como a saúde mental é encarada no ambiente de trabalho. Entender o burnout é o primeiro passo para buscar qualquer tipo de indenização. Se você desenvolver o burnout por causa do seu trabalho, você pode ter direito à indenização. Mas como é que isso funciona? Vamos entender isso aqui com calma. Primeiro, é importante saber que para a indenização ser válida, tem que existir uma relação clara entre sua condição e o ambiente de trabalho. Ou seja, o trabalho deve ser o principal fator causador ou agravante do seu burnout. Por exemplo, se você está em um ambiente de trabalho tóxico com sobrecarga de tarefas e falta de suporte, isso te leva a um estado de burnout. Essa é uma relação clara. Mas lembrando que isso tudo precisa ser muito bem comprovado no processo, seja com documentos, seja com testemunhas. A indenização por burnout pode incluir compensações por danos morais, materiais e, em alguns casos, até uma pensão vitalícia, dependendo da gravidade e dos impactos do problema na sua vida. Mas é fundamental ter toda a documentação apropriada e a ajuda de um advogado especialista para conseguir provar o vínculo entre o burnout e o trabalho e também mostrar aí a responsabilidade da empresa. Aqui eu vou abordar 5 tipos de indenização. A indenização por danos morais, por danos existenciais, por danos emergentes, por lucros cessantes e a pensão vitalícia. Vamos começar aqui com a indenização por danos morais. Quando a gente fala em danos morais, estamos falando aqui de um impacto psicológico e emocional que o burnout causou na sua vida. São situações onde o estresse crônico, a pressão ali constante e o ambiente tóxico causam um desgaste emocional tão grande que afeta a sua qualidade de vida, sua autoestima e até mesmo aí seus relacionamentos pessoais. Para que a indenização por danos morais seja concedida, é preciso demonstrar claramente como o ambiente de trabalho contribuiu para o desenvolvimento do burnout. E isso daí geralmente é feito por meio de documentação médica e, em muitos casos, também com o apoio de testemunhas. Atestados, laudos psiquiátricos, relatórios de terapia e até mesmo e-mails e registros de trabalho podem ser usados para fortalecer aí o seu caso. Os valores da indenização por danos morais variam bastante. Ele é calculado com base na gravidade do dano, a duração do sofrimento e o impacto que isso tudo aí teve na sua vida. Além disso, o juiz vai considerar a capacidade financeira da empresa. Não existe aí um valor fixo, cada caso é avaliado individualmente. Pela lei, esse valor pode chegar até 50 vezes o valor do seu salário. Mas lembre-se que a indenização por danos morais é mais do que o dinheiro, é sobre justiça e respeito pela sua saúde mental. Agora vamos falar aqui sobre a indenização por danos existenciais. Esse tipo de indenização é menos conhecido, mas é muito importante. Ela se refere ao impacto negativo que o burnout causou na sua capacidade de desfrutar aí a vida fora do seu trabalho. Os danos existenciais podem incluir aí
a perda da capacidade de aproveitar seus hobbies, as suas atividades sociais, ou simplesmente relaxar e desfrutar aí de momentos de lazer com a sua família e amigos. Para reivindicar essa indenização, você vai precisar demonstrar como o burnout impactou negativamente nesses aspectos aí da sua vida. Documentos, testemunhas e relatos aí podem também ajudar a evidenciar essas mudanças na sua vida. Além disso, é necessário provar aquele nexo entre a doença e o trabalho, como a gente falou aí no caso da indenização por danos morais. Aliás, em todas as indenizações que eu vou falar aqui, você vai precisar provar esse nexo, tá certo? Os valores da indenização por danos existenciais também variam bastante, assim como o valor da indenização por danos morais. Na justiça, eles consideram o impacto do dano na sua vida e a capacidade financeira da empresa. Não é só uma questão aí monetária, né? Também é o reconhecimento aí do valor da sua vida pessoal e da sua saúde mental também. Agora, seguindo aqui, vamos falar sobre a indenização por danos emergentes. Essa indenização se refere aos gastos diretos e imediatos que você teve aí devido ao burnout. Ele inclui despesas médicas, né, o seu tratamento psicológico, os medicamentos que você tá utilizando, né, tudo isso daí entra nessa indenização por danos emergentes. Para reivindicar essa indenização por danos emergentes, você vai precisar ter toda a documentação que comprova esses gastos. Recibos, notas fiscais e os atestados médicos são peça-chave aí nesse processo. Como nos outros tipos de indenização, aqui também é necessário provar o nexo causal entre o burnout e o trabalho. Cada despesa precisa aí estar claramente ligada à condição causada aí pelo seu ambiente de trabalho. E assim como a empresa deve responder pelo que você gastou com a doença, ela também deve pagar por aquilo que você deixou de ganhar. E isso se dá justamente através da indenização por lucros cessantes, que é a nossa próxima indenização. Esse tipo de indenização é muito importante quando o burnout te impede de trabalhar e causa aí uma perda de renda. Os lucros cessantes se referem ao que você teria ganho se não tivesse incapacitado pelo burnout. Ela vai incluir aí os salários que você perdeu, né, oportunidade de carreira, de negócio, que você não conseguiu aproveitar por conta do burnout. Geralmente aí nessa indenização a gente coloca aqui o valor que você deixou de receber durante o período que ficou afastado pelo INSS. Para receber essa indenização, você vai precisar provar o nexo causal entre o trabalho e o burnout e também como isso daí afetou a sua capacidade de ganhar dinheiro. No caso do afastamento pelo INSS, a declaração de benefícios, os laudos e a decisão lá do INSS já são prova suficiente. E aí pode ser que ao retornar do afastamento lá pelo INSS, você fique com sequelas permanentes que te impedem de continuar trabalhando da mesma forma. Nesse caso, além de receber aqueles lucros cessantes, você pode ter direito a uma pensão vitalícia. Essa pensão pode ser total ou parcial, dependendo do grau de incapacidade. É importante entender que não é qualquer caso de burnout que se qualifica para isso, mas sim situações onde tem graves sequelas, né? Sequelas permanentes. A determinação dessa pensão vitalícia envolve aí uma análise médica detalhada, não é uma coisa simples. Para reivindicar qualquer uma dessas indenizações por burnout, é fundamental comprovar 3 coisas: você adoeceu, a relação da doença com o trabalho e a responsabilidade da empresa. Comprovar que adoeceu é mais fácil. Você pode utilizar atestados, laudos psiquiátricos, prontuários médicos e os registros aí do seu tratamento. A relação do burnout com o trabalho já é mais complexa de comprovar. Você vai precisar identificar primeiro os riscos no ambiente de trabalho, como sobrecarga e a pressão, e comprovar que eles existiam, para poder conseguir aí mostrar, para conseguir estabelecer essa conexão. Você pode utilizar aí fotos do seu local de trabalho, e-mails, mensagens de WhatsApp, áudios, vídeos e até testemunhas. Muitas vezes as mesmas evidências que a gente vai utilizar para mostrar os riscos, elas vão servir também para mostrar a culpa da empresa. Se você quer se aprofundar mais sobre como coletar e apresentar essas provas, eu recomendo que a seguir você assista esse vídeo aqui que está aparecendo na tela. E eu também recomendo esse outro vídeo aqui, em que eu falo sobre o valor dessas indenizações. Obrigado por assistir, um abraço, vai lá ver os outros vídeos.